você queira se ambientar no livro a seguir e queira fazer parte do mundo que o autor descreveu, faz o seguinte. 1. Vá no banheiro e faça cocô. 2. Não dê descarga, senta do lado, pega o livrinho e começa a ler, sentindo o cheiro. Esse provavelmente é o cheiro que o autor quis passar enquanto descrevia os esgotos de Londres. Ih, o que eu tô falando? Não, deixa, esquece. O Rei Rato! Primeiro livro do autor China Miéville. E é assim que pronuncia porque eu olhei no YouTube. E como primeiro livro não dava pra ser melhor, viu? Mas eu tô dando spoiler da minha opinião. China Miéville, ele é londrino, mas também tem cidadania americana. Ele viveu um tempo no Egito ensinando inglês, e lá ele se interessou pela cultura árabe e por política do Oriente Médio. Daí, só pra humilhar, ele fez antropologia em Cambridge, e depois tirou um PhD e um mestrado em relações internacionais pela Escola de Economia Londrina. E apesar de se interessar muito em política e assuntos internacionais, a paixão dele é escrever, né? Tanto é que Rei Rato, apesar de ter sido lançado aqui só em 2011 pela editora Tarja, foi lançado originalmente em 1998, mais de 10 anos atrás. E desde então ele já escreveu mais de 10 livros diferentes e já foi indicado e recebeu muitos prêmios de literatura fantástica e etc. Uma curiosidade é que ele gosta de falar que ele escreve um gênero chamado Weird Fiction. Em tradução livre seria ficção estranha. E é um gênero que mistura elementos de terror, paranormal e até coisa científica, e é muito popular entre autores britânicos. E o gênero possui grandes nomes como H.P. Lovecraft, M.R. James e diversos autores super recomendadíssimos. Inclusive, o gênero dele é especificamente New Weird, que seria novo estranho, que é um gênero que pega paisagens e locais, mundos já conhecidos e que as pessoas têm uma visão romântica, e cria um segundo mundo dentro desse mundo que subverte o primeiro, que é o que ele faz em Rei Rato, com Londres. E muitos falam de Londres, visitam Londres, ficam maravilhados. E o que o China faz? Ele pega essa cidade linda e constrói uma segunda cidade nos seus esgotos, onde quem manda são os ratos e o que predomina é o cheiro de merda. Pois é. E é na Londres do autor que conhecemos o nosso protagonista, Saul Garamond. Ele vai um dia dormir na casa do pai, daí ele chega lá e nem dá boa noite nem nada, ele vai, deita e dorme. E ele acorda no dia seguinte com a polícia batendo na porta. Levam ele pra delegacia e avisam que ele é o principal suspeito da morte do seu pai. Como assim? Daí colocam ele sob custódia preventiva. Depois de um interrogatório, ele é levado para uma cela. E lá ele fica até que um ser com sombras no rosto aparece e se identifica como o Rei Rato, seu tio. Tio? É, de acordo com o Rei Rato, o pai do Sol era humano e a mãe dele, já falecida, era uma rata. Quer dizer, ele é um híbrido entre humano e rato. Como assim? Bom, e como funciona ser um rato? Para começar, eles fogem da cela se esgueirando por buracos impossíveis, exatamente como ratos fazem. E eles se escondem nas sombras. Pode ser uma sombra desse tamanhozinho, e a pessoa desse tamanho, ele fica lá quietinho na sombra e ele desaparece, fica invisível para os humanos. Bizarro, mas super legal. E outro super poder que um rato tem é poder comer qualquer coisa. Mesmo que seja lixo. Daí o tio Rei Rato fala que vai ensinar o Sol a ser um rato, porque tem muita coisa acontecendo e ele precisa da ajuda do Sol para derrotar um inimigo antigo que voltou das sombras depois de muitos séculos. E esse inimigo é conhecido como o Caça-Ratos. E não estou falando de um gato. E ele não é só o caça-ratos, ele é o caça-aranhas, caça-pássaros, caça-gatos, caça qualquer coisa que pode se tornar uma peste. E é o antagonista mais legal que eu já conheci. Assim, calma, vou deixar uma coisa bem clara. O livro conta com participações especiais de Anansi, o Rei Aranha, Lup Lup, o Rei Pássaro e diversos outros, mas quem rouba a cena é o antagonista. Eu não vou falar que é um antagonista pra não dar nenhum spoiler, mas eu vou deixar uma questão. Quando você pensa em ratos, milhões de ratos, e pensa em quem poderia ser o inimigo deles, em quem se pensa? Eu fui pensando nisso enquanto eu tava lendo e de repente tive uma realização. E daí eu comecei a pensar, não pode ser. Meu Deus, que foda! E você quer saber quem é? Quer saber? Então assiste o vídeo inteiro, porque eu vou falar quem é no final do vídeo, depois dos créditos. E o que eu achei? Fantástico, falei.
Inicialmente, quem me indicou esse livro foi o Felipe Castilho, autor do Ouro, Fogo e Megabytes. Eu lembro que a gente estava conversando um dia, falando dos nossos livros preferidos de 2012. E eu falei da passagem e ele me falou desse livro. E como ele já tinha me indicado outros livros antes que eu tinha gostado muito, eu fui procurar. E ó, eu não me decepcionei, viu? Eu devorei o Rei Rato e... Não, isso ficou expressão. Vocês entenderam. O China Miéville escreve de uma maneira muito agressiva, digamos assim. Ele não tem filtro nenhum na hora de mostrar pra gente como é o mundo que ele tá apresentando. Nem que seja a hora das degustações de comida estragada em latas de lixo, os nados e rios de excremento, passando por rios de ratos. É muito legal e eu adoro esse tipo de livro. Os personagens são super bem construídos, a história é super bem desenvolvida, o livro tem um ritmo perfeito, ele não é lento nem rápido demais, e a história não é contada só do ponto de vista de Sol, tem diversos outros personagens que vão complementando a história, cobrindo os buracos na sabedoria do Sol e mostrando pra gente a visão geral, dando a visão do todo. É lindo! E eu vou falar, eu tenho um respeito enorme, enorme, por autores que conseguem pegar uma história já conhecida, que está no imaginário de todo mundo, e transformar em uma coisa nova, uma coisa diferente. E é exatamente isso que o China faz nesse livro, mas eu não posso dar muitos detalhes, porque senão eu vou estar spoilando. Apaixonadíssimo. Rei Rato pra presidente, gente! E o melhor ainda, o antagonista do Rei Rato pra presidente do mundo! Eu voto! A tradução está impecável. Na resenha do Danilo, de quem poderia ser uma hora dessas, ele fala que o tradutor precisa ser uma força invisível, que vai passar o que o autor quer dizer sem deturpar nada. Porém, existem alguns casos em que a presença do tradutor ajuda a jogar o leitor dentro da história e compreender ainda mais o livro. E Rei Rato é assim porque os diálogos empregados pelo autor utilizam um linguajar chamado de Cockney britânico, que possui gírias bem específicas baseadas em rimas e um sotaque muito peculiar. Sério, é super diferente. Clica aqui pra ver uma moça falando como é o sotaque Cockney e clica aqui pra ver exemplos de rimas que eles usam no dia a dia. É bem diferente, é bem legal. Clica, esperando. Ok. De qualquer maneira, ao invés de pegar e fazer um sotaque caipira ou, sei lá, funkeiro pros personagens, ele deixou os diálogos mais normais, usando umas palavras menos usuais. E ao mesmo tempo ele colocou notas de rodapé, explicando como foi feita a tradução e como seria no Cockney original, ou seja, conhecimento. E eu particularmente adorei, porque eu não conhecia nada disso a respeito de Cockney ou desse tipo de linguajar, então, tipo, eu aprendi e eu adoro cultura inútil, e nesse caso nem é tão inútil assim. Fora isso, o livro tem 1001 referências a drum and bass e vários estilos musicais que ou nasceram ou fizeram parte importante do estilo underground de Londres. Então o tradutor também faz várias notas de rodapé explicando o tipo de estilo, qual foi sua importância. Então eu aprendi muita coisa, muito legal. Parabéns, senhor tradutor, e a editora também. Na real, parabéns para todos os envolvidos no livro. Achei a edição bem impecável, um trabalho excelente da editora Tarja. A ilustração da capa é mais bonita que a original, não me lembro de ter visto nenhum erro gramatical, digitação, etc. O material é bom e, como eu já falei, excelente tradução. Agora, uma curiosidade, não sei quanto a vocês, mas eu leio até a página que fala de copyrights, que fala sobre informações originais, títulos, classificação para biblioteca e tal. E geralmente nessa página também costuma ter aquela parte que fala sobre todos os personagens e as histórias, como eles são obras de ficção e coincidências são só coincidências, etc. A editora Tarja, porém, tem o texto mais genial possível para isso e compartilho com vocês. Todas as citações e nomes incidentes nesse livro são frutos do inconsciente de seu autor. As citações não são intencionais e servem apenas para embasar as histórias e dar mais prazer ao leitor, não chegando nem mesmo perto da ideia de ofender os vivos ou os mortos. Mas, ainda assim, caso sinta-se ofendido com algo nessas páginas, basta fechar a obra. Todavia, se resolver insistir, compreenda que o mundo não gira ao seu redor e coincidências ocorrem. Todas as opiniões expressas nessa obra pertencem ao seu autor, mas os editores concordaram em publicá-las, portanto, partilhar delas. Os animais que porventura foram feridos, molestados ou traumatizados durante a produção dessa obra, exceto as aranhas e ratos que tenham sido efetivamente esmagados, receberam tratamento e passam bem, incluindo os pássaros exauridos. A cola usada na lombada pode conter glúten,
Sim, exercício provoca infarto e TV causa retardamento mental. Valer. Cheguei a pensar que era algo só desse livro, mas não, a editora Tarja usa em todos. Genial, genial, genial! E isso, gente, acho que não vai ser nenhuma surpresa quando eu falar que Rei Rato leva retumbantes 5 trolinhos! Amei, amei, amei e recomendo demais. É uma leitura inteligente, intrigante, tem o melhor antagonista do mundo. Então aquele beijo, obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou, clique em gostei. Se você for novo no canal, se inscreva e não se esqueça de compartilhar no Twitter e no Facebook. Até a próxima! E se você pensou e chegou à conclusão de que o antagonista poderia ser o flautista de Hamelin, acertou! E se você não sabe quem é o flautista de Hamelin, tá na hora de se informar mais a respeito das histórias infantis que fazem parte da vida da galera. Beijo!